A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Meus amados irmãos, sabemos que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João. João, ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um dos apóstolos amados de Jesus. João, ele tinha tanta intimidade com Jesus, a ponto de inclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Aonde Jesus estava, João também estava. Mas ao escrever o livro de Apocalipse, João se encontrava em uma ilha por nome de Patmos. Mas por que João estava nessa ilha de Patmos? Houve um imperador por nome Nero. Nero, aos 13 anos de idade, ele é proclamado adulto. Aos 17 anos de idade, Nero se torna imperador de Roma. Nero é tido na história como um homem cruel, um homem sanguinário. Nero era tão cruel que ele manda matar seu meio-irmão britânico. Nero é tão sanguinário que ele mata sua mãe, Agripina Menor. Nero é tão cruel, tão sanguinário, que ele matou a sua esposa, Pompeia Sabina, ainda grávida. Nero, ele tinha uma vaidade no seu coração, de construir uma Roma mais bela, uma Roma mais bonita. E alguns historiadores vão dizer que essa vaidade tomou conta do coração de Nero, a ponto de Nero incendiar a cidade de Roma. A cidade de Roma foi totalmente destruída pelo fogo. E Nero, com seu coração maligno, ele vai colocar a culpa nos cristãos da sua época. Até então, a igreja de Cristo era perseguida pelo judaísmo em Atos dos Apóstolos. Mas agora a igreja passa a ser perseguida pelo Império Romano. Nesta época, muitos cristãos foram crucificados. Nesta época, o apóstolo Pedro foi condenado à morte, à crucificação. Mas ele não se achava digno de morrer como Cristo. Então ele vai pedir para que crucifiquem ele de ponta cabeça. Nesta época, o apóstolo Paulo sabia que estava chegando o fim do seu ministério. E ele escreve em uma de suas epístolas a Timóteo dizendo: Ei Timóteo, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé em Cristo. Nesta época, o apóstolo Paulo é decapitado. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção dos cristãos do primeiro século? Que eles queriam literalmente falar como Cristo. Eles queriam literalmente andar como Cristo e literalmente morrer como Cristo. Eles sabiam que o inimigo poderia ferir a sua carne, que o inimigo poderia matar a sua carne, mas assim que eles fechassem os seus olhos, a sua alma e o seu espírito se encontraria com Cristo na eternidade. A história vai nos dizer que Nero morre. E ao morrer vai vir outro imperador por nome Domiciano. Domiciano era cruel, era sanguinário. Domiciano se achava uma divindade, ele se achava um Deus. Domiciano era tão cruel que ele começou a crucificar os cristãos nas ruas de Roma e ateava fogo nos corpos dos cristãos ainda vivos. E os corpos dos cristãos queimavam e iluminavam as praças de Roma. Agora Domiciano vai dar um decreto que todos têm que o adorar a sua estátua. Mas João sabia que ele deveria apenas adorar a Deus que criou os céus e a terra. Somente a Deus ele deveria adorar. Então João não adora a estátua de Domiciano. E por não adorar, agora João é lançado nessa ilha de Patmos, que servia como prisão para o Império Romano naquela época.
para ir para a ilha de Patmos, você deveria cometer alguns crimes. Se você cometesse um crime político, você era lançado na ilha de Patmos, mas você poderia andar livremente pela ilha. Mas se você cometesse um crime religioso, ou criminal, assassinato, você era lançado na ilha de Patmos, você era acorrentado e era obrigado a trabalhar em serviços pesados, quebrando a pedra. O apóstolo João está com aproximadamente 90 anos de idade. E agora ele se encontra nessas condições. Preso na ilha de Patmos, com seus pés acorrentados e sendo obrigado a trabalhar em serviços pesados. Todos os seus amigos apóstolos estavam mortos. Apenas João se encontrava vivo e nessas condições. Quem sabe na ilha de Patmos passou pela mente de João que seu ministério havia terminado. Quem sabe na ilha de Patmos João estava apenas esperando a morte, porque na ilha de Patmos é doloroso. Na ilha de Patmos nós somos humilhados. Na ilha de Patmos nós somos esquecidos. Na ilha de Patmos parece que Deus nos abandonou. Mas Deus está contemplando João dentro da ilha de Patmos. E Deus está dizendo: João, o seu ministério não chegou ao fim, João. O que eu tenho para você é grande. O que eu tenho para você é diferente do que eu tinha para Pedro. O que eu tenho para você, João, é diferente do que eu tinha com Tiago, João. Na ilha de Patmos é doloroso, mas você está amadurecendo. Na ilha de Patmos é doloroso, mas eu estou moldando o seu caráter, João. Na ilha de Patmos é doloroso, mas você está aprendendo a ser dependente de mim, João. Na ilha de Patmos é doloroso, mas eu quero se revelar dentro da ilha de Patmos de um modo diferente para você, João. Na ilha de Patmos é doloroso, mas eu quero dar revelações profundas da minha palavra para você, João. E foi na ilha de Patmos que Deus tirou as cortinas dos céus e deu a revelação de Apocalipse para João. No capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 10, João vai nos descrever: E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta que dizia: O que vê, escreve às 7 igrejas da Ásia. Então eu me virei para ver quem falava comigo. E quando eu me virei, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então João vai começar a nos descrever. E a sua cabeça e o seu cabelo era branco como a lã e como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, refinado numa fornalha. E a sua voz era como voz de muitas águas, e na sua destra havia 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol no resplandecer da sua glória. Então João vai nos dizer que quando ele vê Cristo dessa maneira, ele cai aos seus pés como morto. O Cristo que João está vendo não é o Jesus lá do Getsemane que suou sangue. O Cristo que João está vendo não é o Jesus que carregou uma coroa de espinho, não é o Jesus que carregou uma cruz, não é o Jesus que foi chicoteado, que foi cuspido, que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi pendurado sobre uma cruz e pediu água porque estava com sede, não. O Cristo que João viu, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele tem a chave da morte e do inferno, ele é o Alfa e o Ômega, ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Vai nos dizer que quando ele vê Cristo, ele cai aos seus pés como morto. Então Jesus estende a sua destra sobre ele e diz: não temas. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que quando nós estamos nos pés do Senhor, se nós passarmos pelo deserto, ele diz: não temas. Se nós passarmos pela tempestade, ele diz: não tema. Se nós passarmos pela enfermidade, ele diz: não temas, porque aqueles que estão nos pés do Senhor é guardado pela sua mão. Então Jesus vai dizer para João: ei João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Eis que eu estive morto, mas eis que eu estou vivo por toda a eternidade. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus vai começar agora a explicar para João o que significa as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro. Jesus vai dizer: João, as 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. E o que são os anjos? Os anjos são os pastores da igreja, porque anjo significa mensageiro, aquele que transmite a mensagem. E o pastor é o anjo da igreja, aquele que transmite a mensagem da parte de Deus para a igreja. Aí Jesus vai dizer: João, e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas da Ásia. E agora Jesus vai pedir para João para que ele comece a escrever as cartas para as igrejas. E João vai começar escrevendo a primeira carta para a igreja de Éfeso. E Jesus agora começa a ditar a carta. João apenas escreve. E Jesus começa se apresentando para a igreja, dizendo, no capítulo 2, no versículo 1 de Apocalipse: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus está dizendo para João: João, escreve para a igreja de Éfeso que os pastores das igrejas estão na palma da minha mão. É eu que cuido, é eu que sustento, é eu que tiro, é eu que coloco, tudo está no controle das minhas mãos. Jesus vai dizer para João: João, diz para a igreja de Éfeso que eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. João diz para a minha igreja que eu ando no meio deles. Eu conheço a cada um, eu conheço a dificuldade de cada um, as lutas que cada um tem enfrentado, as perseguições. Diz para a minha igreja que eu conheço as dificuldades deles. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que Ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece as nossas lutas. Ele conhece as nossas fraquezas. Jesus sabe que você abriu o último pacote de arroz. Jesus sabe que você tem que pagar o aluguel e você está desempregado por causa da pandemia. Jesus conhece as suas dificuldades e Ele está dizendo: não se preocupe, porque eu te conheço. Eu conheço as suas limitações, eu conheço as suas provações, e no momento certo eu irei agir na sua vida. No momento certo eu irei entrar com providência na sua situação, porque eu te conheço, eu sei até onde você aguenta. Aleluia! E o interessante é que Jesus vai começar a sua carta para a igreja de Éfeso elogiando a igreja de Éfeso pelas suas características. E eu quero falar algumas características da igreja de Éfeso. Primeira característica daquela igreja era o trabalho e a paciência. Apocalipse 2, versículo 2. Jesus diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que tinha um desejo de ganhar almas. Era uma igreja que estava unida num só propósito junto com o pastor, de trabalhar na obra, de ganhar almas para o reino de Cristo. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que trabalhava com paciência. Uma igreja que tinha paciência, perseverança, significa que trabalhava sob grande pressão e ao receber uma tarefa ia até o fim. Éfeso, a igreja de Éfeso, trabalhava. Era uma igreja que gostava de fazer a obra, de ganhar almas para o reino de Deus. Segunda característica, era uma igreja rigorosa e estável. Terceira característica, era uma igreja firme e forte. Essas eram as características daquela igreja. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que tinha paciência. Era uma igreja rigorosa e estável. Era uma igreja firme e forte. Mas com o passar do tempo, o pecado entra dentro da igreja. E que pecado é esse? Eles perderam o primeiro amor por Cristo.
Ele já não amava mais Cristo como amava no começo. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Aquela igreja que trabalhava, que tinha um desejo de ganhar alma, que tinha um desejo de estar nos cultos, uma igreja firme, uma igreja estável, uma igreja forte, já não amava Cristo como amava no começo. Já não tinha mais o desejo de estar nos cultos. Já não tinha aquele desejo de ganhar almas. Perdeu o primeiro amor por Cristo. Será que eu, será que você, será que nós não perdemos o primeiro amor por Cristo? Será que nós estamos no primeiro amor? Olha para dentro de você. Lembra quando você aceitou Jesus? E olha como você está hoje. Será que estamos no primeiro amor? Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: ei, Éfeso, você já não me ama mais como amava no começo. Você já não ora mais como orava no começo. Você já não tem o desejo de estar na minha casa. Você já não tem mais o desejo de ganhar alma. Você já não tem mais o desejo de ler a minha palavra. Você já não me ama como amaram no começo. Será que nós estamos no primeiro amor? Como estão as nossas situações diante de Deus? E Jesus está dizendo: você já não ora mais nas madrugadas. Você já não sente mais o desejo de ganhar almas. Você já não sente mais o desejo de estar no culto. Você já não sente mais o desejo de ler a minha palavra. E eu quero dizer para você, o que fez você perder o primeiro amor? O que fez você perder o primeiro amor por Cristo? E Jesus está dizendo: eu quero que vocês voltem ao primeiro amor. E o interessante é que Jesus ele mostra o pecado para a igreja. Mas Jesus ele vai mostrar a solução. Éfeso deixou o primeiro amor, mas não deixou de ser igreja. E Jesus vai mostrar a solução para o seu pecado. E aqui eu quero entrar na mensagem que Deus me deu, que é os 4 passos para a solução. O primeiro passo para a solução é lembrar. Apocalipse 2, versículo 5. Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Em primeiro lugar, Jesus exorta a lembrar-te de onde caíste. E Jesus está dizendo para nós: lembra-te o que fez você perder o primeiro amor. Lembra-te o que fez você parar de orar. Lembra-te o que te fez parar de jejuar. Lembra-te o que te fez perder o desejo de estar na minha casa, de descer nas madrugadas. Lembra-te o que te fez parar de sentir o desejo de ganhar almas. E Jesus está dizendo: lembra-te o que fez você perder o primeiro amor. Um desemprego, uma perca de um ente querido. O que fez você perder o primeiro amor? E Jesus está dando a solução. Lembra-te. Segundo passo para a solução é arrependimento. Jesus vai dizer, Apocalipse 2,5: lembra-te, pois, de onde caíste e se arrepende. Jesus está dizendo: lembra o que te fez parar de orar. Lembra o que te fez parar de jejuar. Lembra o que te fez perder o desejo de estar na minha casa, de ter comunhão comigo. E se arrependa-te.
Terceiro passo para a solução é repetir. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. Então, o primeiro passo para a solução é lembrar. O segundo passo para a solução é se arrepender. O terceiro passo para a solução é repetir. Jesus está dizendo: lembra o que te fez parar de orar. Lembra o que te fez perder o primeiro amor. Se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Repete. Jesus está dizendo: volta a orar. Volta a sentir o desejo de estar na minha casa. Volta a sentir o desejo de buscar nas madrugadas. Volta o desejo de sentir a minha presença, de ler a minha palavra. A exortação de Cristo é clara. Pratique as primeiras obras. Volta ao começo. Volta ao primeiro amor. Quarto passo para a solução é permanecer. Apocalipse 2:6, Jesus declara: tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Então, o primeiro passo para a solução, para voltar ao primeiro amor, é lembrar o que te fez perder o primeiro amor. Segundo, é se arrepender. Terceiro, é repetir as primeiras obras, é voltar ao primeiro amor, é voltar a orar, é voltar a jejuar, é voltar a querer ganhar almas, é voltar a sentir o desejo de estar nos cultos. E o quarto passo é permanecer até o final. Aleluia. Aí Jesus vai finalizar a carta com um alerta, que está em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus ele vai finalizar a carta para a igreja de Éfeso com uma promessa, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: e ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então Jesus, ele vai finalizar a carta para a igreja de Éfeso com uma promessa. Mas essa promessa é para aqueles que se lembram, para aqueles que se arrependem, para aqueles que voltam a repetir as boas obras e para aqueles que permanecer até o final. Em Apocalipse, capítulo 21, João vai nos descrever: eis que vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce de Deus do céu, preparada como uma esposa para o seu marido. E eu, João, ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará dos vossos olhos toda a lágrima, porque lá não haverá mais morte, porque lá não haverá mais pranto, porque lá não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado sobre o trono fez nova todas as coisas. E aí Jesus vai dizer: João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse Jesus mais: está cumprido, João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, e quem tem sede venha e bebe de graça da água da vida, e ao vencedor herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho por toda eternidade, assim diz o Senhor. Aleluia.